Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Muito boa tarde a todos. Eu me chamo Renan, sou gestor de projetos aqui do Cimex. Antes da gente começar com o nosso evento, só quero passar um recadinho rápido. Eu sei que nós estamos vivendo um período bastante desafiador, todas vocês nas empresas, é a questão do Covid, essas questões do dólar, as questões também de gasolina alta, diesel aumentando. São muitos desafios que as nossas empresas estão enfrentando no momento. E eu queria passar para vocês que o Cimex, nós estamos bastante preocupados em arranjar soluções práticas para vocês nesse momento difícil. Né? Como fazer com que as nossas empresas consigam produzir mais com menos recurso,
como reduzir o desperdício e como trazer para vocês o que tem de melhor no mercado em questão de processo produtivo, gestão, geração de novos negócios. Então, eu vou deixar aqui no chat algumas informações sobre os projetos que nós estamos desenvolvendo, tá? Nós temos 3 projetos principais. O do Lean, a Indústria 4.0, voltado para processo produtivo. Então, essa é uma solução voltada tanto para aquela pequena empresa que não tem nem o Lean Manufacturing implantado ainda, quanto aquela que já está em passos aí de implantação da Indústria 4.0 propriamente dita. Nós temos também um projeto desenvolvido em parceria com a Universidade de Durham, da Inglaterra, onde a gente foca na internacionalização pela exportação. Esse é um programa totalmente gratuito, financiado pela universidade, pelo governo do Reino Unido, porque eles têm um interesse estratégico em desenvolver mercado com a nossa região. E por último, não menos importante, a gente tem o projeto do Gestão Fácil, que é uma parceria que nós conseguimos junto ao Sebrae. Quem tiver interesse, ele exclusivo para micro e pequenas empresas, como em função do Sebrae, né? E esse programa, o primeiro passo, ele entra numa conversa de negócios entre o empresário com o pessoal do Sebrae. E o bacana desse atendimento inicial é que ele gera um comparativo entre como que a sua empresa está frente a todas as outras do mesmo segmento que o Sebrae já atendeu. Então, vou colocar todas essas informações aqui no chat. Quem tiver mais dúvidas pode conversar comigo. Eu sou o Renan, gestor de projetos do CIMEX. E agora eu vou passar a palavra para o Luiz Fernando. Ele é o coordenador da Comissão de Saúde e Segurança Ocupacional do CIMEX. Luiz, com você. Tá bom, então, Renan, muito obrigado aí. Vou me apresentar para vocês, pessoal. Meu nome é Luiz Fernando Santos, eu sou engenheiro de segurança no trabalho. Há uns 30 e poucos anos, a minha barba e meu cabelo demonstram claramente a permanência. Labutando em várias empresas e vim aqui para a região da Serra fazem 3 anos e agora estou com esse desafio de fazer uma coordenação, que eu nada mais julgo do que um trabalho em conjunto com os colegas que compõem a Comissão de Saúde e Segurança do sindicato, do CIMEX. Na realidade, o que a gente vai conversar hoje vai ser uma conversa com o Sérgio Ussan. O Ussan, a grande maioria de vocês, eu estava olhando quem está participando dessa live, já conhecem o Ussan, muitos talvez já devem, inclusive, terem participado de treinamentos, de reuniões, de palestra dele sobre esse mesmo tema, que é a nova norma regulamentadora número 1, disposições gerais e a parte de gerenciamento de riscos, o programa de gerenciamento de riscos. Então, a ideia que nós temos agora durante esse período que nós temos, eu não vou ser muito extenso, justamente para permitir que o Ussan tome conta do assunto, mas basicamente nós vamos fazer uma passagem rápida sobre o processo da NR, né, da NR1 como um todo, né, focando as diretrizes e principalmente com a experiência que o Ussan tem, certo? E o que ele já vem praticando e preparando através das palestras deles, a questão da identificação dos perigos de riscos, os controles, a parte documental, uma relação muito direta com empresas que já são certificadas em OSAS 18001, agora com a nova ISO 45001. Então, o intuito desse nosso período junto aqui é que o Ussan faça uma visão geral em relação ao tema, e mais do que isso, é que dentro da equipe do CIMEX e quem atua em conjunto conosco é que tenhamos uma relação de continuidade nesse processo, né? Não ficamos aqui no âmbito de uma palestra tão somente, que façamos um trabalho continuado, uma vez que a nova NR1 resta claro que não é um programa novo que está começando, e sim as informações que as empresas já detêm, desde inventário de riscos e assim por diante, que eu vou permitir que o Ussan, né, toque bastante nesse assunto, mas um trabalho continuado e que dê fruto em prol da melhoria das condições de trabalho, para que as pessoas nas empresas que a gente labuta não se acidentem, não adoeçam e assim por diante. Ussan, entendo que agora a bola é tua, seja bem-vindo ao grupo, a maioria tu conhece aqui, boa sorte, eu vou atuar como mediador aqui, facilitar a vida nossa toda durante os próximos 45, 1 hora, tá ok? Perfeito, obrigado, Luiz Fernando, obrigado a todos. Vou começando, porque nós temos pouco tempo, né?
Eu estava dizendo que é uma honra fazer isso, eu tenho alguma dificuldade, porque depois de milhares de horas de palestras, aulas, nesses 38 anos como professor, agora falar para uma tela, eu ainda não estou com uma dificuldade, eu que sou do tempo da régua de cálculo, né? Então, eu vou falar rapidamente. O importante nessa introdução é que eu vou fazer uma apresentação simplesmente para levantar a bola, para fazer com que vocês entendam do que está acontecendo e o que vai acontecer. Isso aqui não é nada que possa ser um curso, um treinamento, não. Isso aqui é um alerta para os princípios básicos para ver que nós estamos mudando de cultura. Então, tem algumas telas que eu vou passar, algumas mais rápido, outras mais lenta, tá? Por favor, a próxima tela, que é as disposições gerais da NR1, o nome dela é Disposições Gerais de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, não é? A próxima, comentários que eu preciso fazer. Nós estamos frente a uma mudança de cultura. Não adianta pensar no que vem pela frente com as regras atuais. Isso aqui, aqueles que são feitos a segurar o que já pensam e querem usar no futuro, coisas futuras, o que usam na coisa atual não vão funcionar. Tem que entender as NRs e entender que não é receita de bolo. A atualização tem que ser constante, o conhecimento tem que ser constante. No início pode parecer um absurdo, tem alguns profissionais que estão dando cursos sobre a GRO, sobre uma série de coisas, e estão fazendo parecer assim que é uma coisa dificílima. Não é, é muito fácil. O início, como eu digo, é uma nova cultura. Imaginem vocês se o jogo de futebol, as regras dissessem agora a bola não vai ser mais daquele tamanho, a bola vai ser metade daquele tamanho. Teriam todos se adaptar a um novo jogo, novas regras. Próxima, por favor. Então, sempre houve uma pressão dos empresários contra o governo, que as normas eram muito detalhistas, que diziam uma série de coisas, que era um problema, a terceirização era proibido, quanta gente foi autuado pela terceirização. O que fez o governo? Eu vou atender vocês, eu vou liberar. Simplificou as normas, simplificou a relação empreendedor, empregador e trabalhador, está secando as normas, enxugando as normas. Só disse uma coisa, vocês serão responsáveis, vocês terão que assumir a responsabilidade. Então, antes de entrar na parte técnica, eu preciso apresentar para vocês algo sobre responsabilidade. A próxima tela, por favor. O que é responsabilidade quando trata-se disso? Olhem só a importância, isso aí é a base das novas normas. É de responsabilidade do contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Aquelas grandes empresas que sempre preconizaram isso, que cobram dos seus prestadores de serviço, dos seus terceirizados, do seu ambiente de trabalho, não vão encontrar problema. Isso aí vai atingir em cheio as pequenas empresas. A próxima é uma definição de lei, eu vou passar rapidamente. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive a atividade principal. Próximo. Isto eu estou só iniciando para alertar vocês a responsabilidade. Entendendo a responsabilidade, o resto é fácil. Essa nota técnica da Secretaria de Inspeção do Trabalho diz a mesma coisa, prevê a responsabilidade da contratante do serviço pela garantia das condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores terceirizados quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. A próxima tela também é de legislação, é um memorando também da CIT, que sempre antes as pequenas empresas ou os pequenos incorporadores, os pequenos construtores, sempre falavam, eu contrato o empreiteiro, ele se vira.
Isso aí é claro, deverão ser lavrados em desfavor do contratante tantos autos de infração quanto forem os dispositivos de segurança, saúde e trabalho descumpridos pela prestadora de serviço. São 2 multas, em quem errou e no contratante. A próxima, vamos entrar então na NR1. Quem nunca leu a NR1 tem a obrigação, vou repetir, a obrigação, se trabalha no setor, no segmento que trata de relações de trabalho, que trata das normas, tem a obrigação de chegar no primeiro momento que puder e ler a NR1. Não é decorar a NR1. Norma não se decora, norma se consulta, norma se trabalha e com a experiência vai entendendo a norma. Então, a NR1 é uma norma de gestão, é uma norma que todas as outras normas terão que se ligar a ela. Ela vai explicar isso. A NR1 não é uma norma técnica, motivo pelo qual não apresento como fazer. Nós sempre discutimos que as normas regulamentadoras diziam como fazer, e nós brigamos para o que fazer. A norma agora, e quem trabalha na construção, que é onde eu milito mais, deve entender facilmente que para fazer um andaime, ou quem trabalha com máquinas e equipamentos para ter uma máquina altamente detalhista, as normas. Agora estão tirando isso. A NR1 estabelece disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às demais NRs. Então, entendo, essa norma é a mãe das normas. Ela põe diretrizes e requisitos para o GRO, Gestão de Riscos Ocupacionais. Começamos a falar agora em termos que eu acho que é do interesse de todos. Aquele famoso, e agora está se GRO. Né? E também vamos bater um pouquinho mais em capacitação e treinamento e SST e nas pequenas empresas. O próximo. Só vou recapitular rapidamente direitos e deveres do empregador. São 6 itens e 8 subitens. Isso aí eu não tenho tempo para esmiuçar cada um deles, mas lendo isso aí vocês veem que a responsabilidade do empregador é total. A próxima é a responsabilidade do trabalhador. A próxima tela, né? Direitos e deveres, ó, são 2 itens e 4 subitens. Simples. Né? Cumprir as disposições legais, ato faltoso, submeter-se aos exames, colaborar. Quem é que não sabe disso? Mas tem uma novidade, que não é tão novidade para aqueles que já trabalharam com esse segmento. O direito de recusa. O trabalhador tem o direito de recusa se sentir que suas condições de trabalho não lhe dão segurança. Tem muita gente que foi contra isso aí, mas isso é uma maravilha, porque quantas vezes o trabalhador entrou na justiça contra o empregador, contra o contratante maior, dizendo que não lhe era dado condições de segurança, que era insalubre, que era periculoso. Agora, ele também se compromete. E sempre na contratação, nas ordens de serviço, o contratante deve colocar de letra clara, grande, destaque: o trabalhador tem o direito de recusa se não encontrar condições. Perfeito? Bem, Luiz Fernando, eu estou falando rápido para ganhar tempo e permitir perguntas depois, mas se alguém quiser interromper, pode interromper, mas eu acho mais prático eu largar tudo e depois a gente chega a uma conclusão das respostas, tá? Combinado. A seguinte é, dentro da NR1 surgiu uma coisa nova, agora vamos com um pouquinho mais calma. Gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO. Isso aí está muito atrelado, como o Luiz Fernando falou, à ISO 45001. Eu, particularmente, com todos os anos que eu tenho 52 anos de formado, eu me formei em engenheiro de segurança em 75, eu nunca dei muita bola para ISO. Agora, vem aquilo que a gente nunca deixa de aprender. Estou voltando porque é muito ligado a ISO. As empresas que têm ISO
Vão dizer, pô, mas isso eu já faço há muito tempo. É só organizar a gestão. Mas quantas pequenas e médias empresas fazem isso? Eu acho que nenhuma. Então, o que é o gerenciamento de riscos ocupacionais? Vai aprofundar medidas de prevenção na proteção do trabalhador, implementação e acompanhamento das medidas de prevenção, acompanhamento da saúde ocupacional e análise de acidente e doenças relacionadas ao trabalho. O que significa isso? Um ciclo completo de segurança e saúde do trabalho na relação empregado-empregador. Esse ciclo tem que ser completo, tem que ser continuado e tem que ir bem ao fundo, tá? É isso aí que as empresas vão ter que desenvolver. E eu falei que não é receita de bolo. Isso aí cada empresa vai ter que desenvolver dentro da sua forma de trabalho. A próxima. Aí surgiu, dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, está lá na NR1, eu não quero apresentar a NR1, porque é só ler. Norma, a gente lendo entende. O problema tem que entender o que aquilo que está escrito quer dizer. Surgiu o PGR, Programa de Gestão de Risco. Deve ser entendido como sistema de gestão que deve ser atendido por sistema de gestão que cumpram as exigências previstas na NR e de demais dispositivos legais de SST. Com isso, ele vai envolver tudo, é um programa que deve contemplar ou estar integrado com programas previstos na legislação. Agora, o engenheiro de segurança vai ter participação intensa, o técnico de segurança, participação intensa. E alguém que está sendo surpreendido, eles não gostam quando eu digo isso, é a classe médica. A classe médica vai ter que sair do seu consultório e conhecer o local de trabalho. E, principalmente, conhecer o trabalhador. O ZASO agora não vai estar sendo distribuído, atestado assim, de qualquer forma. O próximo. O PGR, então, que é um programa de gerenciamento de risco, trouxe uma outra novidade. Inventário de riscos. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu pensei, inventário? Inventário é quando um sujeito morre e se faz um levantamento de suas posses para fazer uma divisão. Ou seja, tem que fazer uma lista. Aí fui entender o inventário de riscos. Agora, o contratante e, por conseguinte, o empreendedor, o empregador maior, ele é responsável por dizer que é quem trabalhar no seu empreendimento, no seu estabelecimento, está sujeito aos seguintes riscos. Isso aí vamos nos deter um pouquinho. Ou seja, se houver um acidente e este trabalhador for para benefício, depois eu vou falar sobre a legislação previdenciária logo a seguir, mas só para alertar, se houver benefício e for feita uma investigação, e será feita a investigação, e esse risco que proporcionou aquele acidente, que foi causador daquele fato, não estiver no inventário de riscos, a Previdência não vai assumir. Há 2 anos, quando eu falei que isso aí é o início da privatização do seguro do trabalho, quiseram dar em mim, quiseram me tirar da sala. Hoje já tenho mais gente acompanhando isso. Então, inventário de risco é de responsabilidade da empresa contratante, do empreendedor. O que vai acontecer quando entrar uma outra empresa no seu empreendimento para prestar serviço? Ela vai ter que trazer os seus riscos, o seu inventário de riscos e entregar para o contratante. Ou o contratante vai ter que entregar para o contratado e dizer, olha, no meu estabelecimento, esse é o inventário de riscos. Se tu tiver algum risco que não conste aqui, me passa que eu vou incluir. Então, o inventário de riscos é o primeiro ponto.
Nós já fizemos isso, as empresas organizadas fazem isso, os engenheiros de segurança organizados já fazem isso, só que agora vai ter que botar no papel. E o plano de ação? Aí é que cada empresa vai ter que se reunir. E aí eu conversando com o Luiz Fernando, né, numa outra reunião, terminado aqui, o que eu imagino? Que o Cimex tem que organizar uma comissão para estudar isso aqui e orientar os seus associados. Porque isso aí não é receita de bolo, não é copiar e colar, não adianta pegar o trabalho de outro. Isso aí se adapta a cada empresa. Indicar as medidas de prevenção, definir responsabilidade, cronogramas, acompanhamento e aferição de resultados. Isso aí é algo contínuo, móvel, não é estático. Terminou, papel de gaveta. Não tem mais programas de gaveta para fazer isso. Vamos adiante. O inventário de riscos. Mais ou menos isso aí. Isto sim, isso aí é trabalhoso. Isto vai dar muito trabalho, tabelas enormes para aqueles que já não têm isso feito. Quem não tiver, os primeiros meses vão ser de grande trabalho, porque tem identificação dos perigos, avaliação dos riscos ocupacionais, caracterização dos processos e ambientes do trabalho, caracterização das atividades, descrição dos perigos ou agravos à saúde, indicação das fontes geradoras dos perigos, descrição dos riscos gerados pelos perigos, critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão. Então, isto sim, as empresas agora vão ter que dar muita atenção. Aquele empresário que não dá bola para a segurança, que nas reuniões que é convocado dentro do seu sindicato ou sua entidade representativa manda o técnico de segurança, vai ter que mudar de posição. Ele vai ter que estar presente nisso aí. Porque não fazer isso aí, o custo vai ser elevado no futuro, como nós vamos ver a seguir. Vamos adiante. Próxima tela. Olha agora um destaque. Eu sou obrigado a destacar alguns pontos para chamar a atenção para pontos importantes. Capacitação e treinamento em segurança e saúde do trabalho. Isso aí, para quem não é organizado, para quem nunca pensou, mudou completamente. Quantos daqueles que recebem a documentação analisam a documentação de uma empresa prestadora de serviço, de uma terceirizada ou da própria empresa, que pega um certificado de treinamento dado por um profissional ou por uma entidade e confere se aquilo foi executado? Exemplo claro que eu dou sempre. A carga horária que é determinada por norma ou determinada pela empresa, vamos ver a seguir, está lá dito, fulano de tal fez um curso de 4 horas. Chama o trabalhador e pergunta, vem cá, como é que tu ficou 4 horas sentado? Ele faz assim, quando o cara faz, é porque ele não sabe. Então, aquele certificado, ele não é legal, ele é falso. É que nem vocês pegarem um motorista que não fez o treinamento, a carteira é falsa e entregarem o carro da empresa para ele. Quem é o culpado? Vocês. Estou dando um exemplo apenas no treinamento. Agora, veio uma grande vantagem no treinamento. Aproveitamento de conteúdos. Quando o sujeito entra numa empresa, ele teria que fazer hoje, naquela empresa, um treinamento. Agora ele pode buscar o conteúdo de treinamento anterior. Pode haver aproveitamento entre organizações. A carga horária e programa deve atender à atuação que o motivou. Se conseguiu dentro de um período de 2 anos, ele leva consigo esse treinamento. Então, melhorou muito mais. E o certificado? Hoje,
na hora de contratar um trabalhador, as organizações têm que ficar preocupadas. Onde ele fez o treinamento? Insisto nisso. Próxima tela. Bom, eu vou passar rapidinho, assim, modalidade de ensino à distância e semipresidencial. Não sei como é que está sendo na região da Serra, mas aqui em Porto Alegre tem um monte de treinamento semipresencial. Esqueçam o que vocês estão vendo. Quando forem ler a norma, vocês vão ver que uma entidade para dar treinamento à distância e semipresencial tem que ser muito bem organizada. Tem que ter projeto pedagógico, são 15 itens, validação bianual, estrutura pedagógica, requisitos operacionais e administrativos e requisitos tecnológicos. Quem pensa em montar, ganhar dinheiro com treinamento à distância, olha, vai ser difícil. Então, só um alerta, vamos adiante. Agora, a NR1 deu uma grande, o governo deu uma grande vantagem para o microempreendedor, né? Para microempresa, para empresa de pequeno porte, dispensou esses 3 de PPRA e PCMSO, ficou muito mais fácil para eles. Isso aí é para dar chance a um profissional montar sua pequena empresa e trabalhar. Só que diz na norma que são aquelas de grau de risco 1 e 2. Agora imaginem uma indústria que tem que trocar a calha do seu estabelecimento, do seu prédio, do seu galpão, e chama um funileiro que está ali perto, que tem uma oficina direitinho, o cara é bom, e chama para entrar para trocar a calha. Primeira coisa, no momento que ele entrou, ele está sob responsabilidade do contratante. O contratante deve ser risco 3 ou 4. Não vale o que está aqui. Porque vão pedir para mim, cadê o PPRA? Não tenho. Bom, mas para trabalhar aqui tem que ter. Então, esse é um cuidado quando tratar de MEI, de microempresa e EPP. Um alerta que merece, o capítulo é grande, na NR1, merece uma atenção na hora da contratação. Quando ele entrar, né, por que vocês veem, já há muito tempo, né, vai num shopping, tem o piso molhado, tem uma placa, cuidado, piso escorregadio, mas tá na cara que está molhado, a gente vai escorregar. Por que em todos os portas de elevador está escrito, antes de entrar neste elevador, verifique se o mesmo encontra-se nesse andar. Pô, quem é que vai entrar num elevador que não está no andar? Já aconteceu o acidente e os responsáveis pelo prédio é que tiveram o ônus do custo de tudo. Então, isso aí é do contratante maior. Por que eu estou insistindo nisso? É apenas um exemplo do cuidado que tem que se ter. Vamos agora para a legislação na próxima tela. Sombreamento entre 2 legislações, trabalhista e previdenciária. Até agora, o que a gente pensava? Numa ação PPRA é trabalhista, LTCAT é previdenciária, não é? Um juiz do trabalho pedia o LTCAT, tinha empresa que entregava, mas não pode entregar, ele não pode pedir. Era o desconhecimento de 2 legislações que não se misturavam. Agora, tem algumas exceções que vão se misturar. Aposentadoria e benefício acidentário. Agora, a previdência, isso aí é fácil de pensar. Sigam o que está acontecendo no Brasil. Qual é a tendência? A previdência é buscar dinheiro em qualquer lugar. Se a previdência está entregando a proteção ao empreendedor, por que ela vai pagar um acidente que é de responsabilidade do empreendedor? Por que ela vai pagar uma aposentadoria especial? Por que um sujeito, qual é o normal? O sujeito trabalhando numa empresa, cai, quebra o braço. Bota num táxi e manda pronto-socorro. Ele volta lá, depois entra em benefício. Benefício, depois vai fazer fisioterapia, vai fazer operação, vai fazer fisioterapia. Fica 2 anos fora. Se não estiver a situação dele plenamente legalizada,
Se todas as normas que envolveram a atividade desse trabalhador não foram atendidas, vai aparecer ação regressiva contra a empresa. Então, isto é que leva a prestar atenção numa nova cultura de responsabilidade. Todo mundo fica bravo quando ouve isso. Ah, mas não tem... Depois eu vou falar do imposto de renda sobre isso. O próximo, por favor. Outra coisa importante, novos tempos. Todo empregador, todo empresário, todo empreendedor, engenheiro de segurança, técnico de segurança, recursos humanos, departamento pessoal, tem que entender isso aí. Ligação entre órgãos oficiais. Hoje, apenas 3% das empresas são fiscalizadas no Brasil em termos de segurança e saúde do trabalho. Agora, com a vinda do E-Social, com a adaptação das normas, 100% serão fiscalizadas. Por quê? Porque as empresas vão entregar a documentação. As empresas vão confessar o que está fazendo. E aí vai ser um imposto de renda. Se você... Não tem fiscal do imposto de renda que vai na residência de alguém, de um cidadão, ou vai na empresa. É o cidadão e a empresa que manda a documentação. Experimentem botar um recibo de um médico frio. Quando houver o cruzamento de dados, vão chamar. Hoje, cada vez menos acontece isso. Aí vai para os empreiteiros e os terceirizados, aqueles ateliês de antigamente, esses estão em fase de extinção. Isso terminou. Porque agora está havendo uma união. Previdência, Receita Federal e Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. E vão pipocar as ações regressivas. Onde é que vai começar isso? No acidente. Portanto, está na hora de dar atenção especial na segurança e na saúde. Não tendo, porque sempre é segurança e saúde. Tem gente que quer saúde e segurança, não. É segurança e saúde. Porque se tiver segurança, a saúde está boa. Não é? Então, essa telinha aí, ela é profunda. Dá para analisar muito mais. A próxima tela, o que todos que estão ouvindo e todo o resto que gravita em torno desse tema tem que entender. Documentação. Vai ter mais documento? Vai. O E-Social vai, quando entrar, é documento, que é outro assunto. Eu sigo muito, eu sempre falo que o meu guru nisso aí é o engenheiro Rogério Balbinot, que trata disso aí. Então, documento. E o que é o GRO e o PGR? Documento. Documentação. Tudo registrado. Por que imposto de renda é tudo registrado? Por que no imposto de renda todo mundo guarda os recibos? Estou só citando um exemplo, vale para todos os outros. O GRO e o PGR, se vocês quiserem se aprofundar, é um curso de 8 horas. Eu sempre tenho parceiros que fazem, eu recomendo muito o da engenheira Miriam Siskini, que é um curso de 8 horas que desperta. Ele não põe nada de novo do que já está escrito, simplesmente desperta quem assiste para o novo mundo. GRO, PGR, E-Social, está tudo intertravado. Então, novas tecnologias surgiram. Isso aí vai levar um novo perfil do trabalhador, porque o trabalhador agora também está à responsabilidade. Mas nós temos que valorizar e divulgar o direito de recusa do trabalhador. O resto terminou papel. Agora é assinatura digital. Não tem mais aquela de dar um certificado de treinamento com um rabisco, de assinar uma ordem de serviço, uma análise de risco, uma PT com um rabisco. Vai ser assinado com assinatura digital. Por quê? Por causa da responsabilidade técnica. Cada um vai ter que ir mais nisso aí. E aí, vamos adiante, a importância, na próxima tela, é a integração dentro de uma empresa.
integração completa, recursos humanos, segurança e saúde do trabalho, SESMIC, CIPA, jurídico e a contabilidade. A contabilidade está entre parênteses porque vai influir no e-social, que é outro assunto. Isso aí dentro da empresa. E desse grupo vai emanar os princípios de gestão, de organização, de documentação. Ah, mas a minha empresa é pequena, não tem. Unam-se à sua entidade representativa, unam-se ao seu sindicato e façam dentro das entidades esta organização. O problema é que pouca gente frequenta o sindicato. Eu frequento o sindicato há 45 anos, quase 50, quando eu entrei no sindicato. Eu sei o que é a dificuldade de um sindicato se manter e ser criticado. Então, está na hora das entidades representativas se organizarem para dar apoio para os pequenos. Isso é minha opinião pessoal. Desculpe, mas eu tenho que passar isso aí. Depois, a próxima... Não, pode voltar um pouquinho. Não, você segura essa aí, pode segurar essa aí. Eu vou dizer o que é segurança do trabalho hoje. Quando tudo vai bem, ninguém lembra que existe. Quando algo vai mal, dizem que não existe. Quando é para gastar, dizem que não é preciso que exista. Porém, quando realmente não existe, todos concordam que deve existir. Isso aí não é criação minha, isso aí há muitos anos eu faço nas minhas apresentações, eu não sei aonde originou, mas o cara que falou isso aí é muito bom. E agora nós estamos presos nessa última linha. Então, encaminhando para o final, para que eu possa dar tempo às perguntas, a próxima é uma chamada de atenção a todos vocês. Atualize-se, o mundo mudou, o mundo vai continuar mudando. E você vai continuar mudando? Não tem que pensar, tem que dizer, eu vou. E a última tela, essa é para pensar. Existem dois tipos de profissionais, os que esperam acontecer e os que fazem acontecer. Qual é o seu grupo? Eu espero ser do segundo. Tem muito profissional esperando acontecer. Isso aconteceu com PPRA, com PCMAT, esperava acontecer para copiar. Virou copiar e colar. Terminou isso, não dá mais para esperar acontecer. E agora, em agosto, começa a valer. Então, nesta apresentação, o que eu tentei? Mostrar que é uma nova cultura. É uma nova cultura. A importância de entender. Agora, a NR1 vai amarrar todas as outras normas. Por exemplo, áreas de vivência vai ser a 24. Não vai, as normas específicas, vamos pegar uma que a mais específica, foi a primeira das normas específicas, da construção civil. Por que na NR1 tem que ter áreas de vivência se já tem a 24? Por que na NR, nas outras NRs, tem que ter a parte de eletricidade se tem a NR10? Então, a NR1 está dando as providências que devem ser tomadas. E, a partir daí, todas as outras normas se encaixam. Essa minha conversa só tem uma finalidade: entenderem este mundo, entenderem essa coisa nova, quebra de tabus, e lerem e conhecerem a NR1. Porque, se não fizerem isso e se ficarem esperando, vão ser atropelados. Não sou mais enfático, porque essa história da pandemia está havendo algum atraso e está havendo muita discussão. Por incrível que pareça, hoje, eu sempre defendi que a fiscalização não tem que ficar esmiuçando dentro do estabelecimento. Aquela história de mandar documentação, esses dias, numa discussão, um empresário ficou muito bravo comigo. Aí eu perguntei, mas tu não tem tudo organizado? Eu tenho, toda a documentação, sim. Então por que não manda? É lógico que ele não tem. Ele tem medo de mandar. Mas
temos que mandar porque isso aí inviabilizou as picaretagens. Isso aí vai valorizar a empresa organizada. Chega do Brasil, está tendo preços para fazer certos serviços díspares que depois não se concluem. A construção civil é um exemplo. Quantas obras estão paradas? Quantos segmentos, quantas empresas estão se dando mal? Então, a NR1 é muito boa, na minha opinião. O contraditório é verdadeiro. Hoje, nesse eu não botei nessa apresentação. O contraditório será bem-vindo. Todos os meus artigos eu ponho. O contraditório será bem-vindo. Da discussão melhora. Eu participei 22 anos do CPN da NR18. Do que eu mais aprendi na reunião tripartite, que eu trouxe para a minha vida pessoal e profissional, uma coisa que eu aprendi. O outro lado, às vezes, tem razão. E é isso que o Brasil está precisando. O que a gente está vendo, o cara não admite que o outro lado tenha razão e fala os maiores absurdos. Se o cara tem razão, às vezes, numa discussão, o cara apresenta para mim e eu digo, olha, vou ter que pensar sobre isso. Não sei. Então, a NR1 está preparada para isso. As novas normas estão preparadas para isso. Basicamente, é isso e eu estou à disposição para desenvolver. Claro que pessoalmente seria melhor, mais detalhado. Eu estou tentando cumprir o tempo que me foi dado. Eu poderia falar muito mais sobre isso. Quando eu começo a parar, eu não paro. Então, eu chego a estar aqui com a colinha do lado e está marcado o tempo que eu tenho para falar, porque senão me mato. E como eu sei, eu tenho um carinho especial por Caxias, e como eu sei que o grupo técnico de Caxias é muito competente e cumpre horário para terminou, vamos embora. Né? Tenho que cumprir horário, porque até eu me orgulho que na última que eu fiz ninguém saiu. Eu digo, pô, tá bom, né? Então, Caxias desponta, a organização. Eu, com o Vitor, eu vejo, tem o doutor Marcos também, que faz parte dentro da Fiergs, do grupo de estudos do trabalho GEAT. Então, sabe qual é o problema? Nós somos muito poucos trabalhando por isso. Muito poucos. Todo mundo vão me desculpar, agora eu vou ser agressivo. Vai assistir uma palestra, bota a bunda na cadeira, agora bota a bunda na frente do computador, recebe, guarda e vai esperar o que vai acontecer. Isso não pode mais. Nós não estamos em mais fase. O governo disse não vai mais nos dizer o como fazer, porque todo mundo quer, mas na hora que ele manda fica bravo. Né? Quando cobra, isso aqui é tua responsabilidade. Então, esta foi a ideia. Isso tem que ser ampliado. Cada item que eu falei aí merece uma discussão global dentro da entidade e individual dentro da empresa. Mesmo da empresa pequena. Tem que entender isso. Basicamente é isso. Se deixar eu falando, o Luiz Fernando não me cortou, se ficar falando eu fico todo o tempo. Estou aberto mas, por favor, perguntem, tá? O Sam, primeiro agradecer bastante a explanação tua. A gente sabe que certificar, nós conversamos bastante a respeito do tema. Então, a ideia agora é fazer umas perguntas pinga-fogo, certo? O velho estilo nosso do tempo de GEAT se tu pensar a nova NR1, aonde que tu entende a mola mestra dele? O alicerce, já que nós estamos... Gestão. Gestão. Organização, que é uma coisa que empresa média, empresa pequena, nunca se dedicou a valer. Tem a sua, ou seja, gestão. Essa é a coisa. Depois, documentação. Certo. Documentação. Olha, eu fiz uma obra aí com a minha equipe, que ao término da obra tinha 50 mil documentos. Não é brincadeira. Foi uma obra de 2 anos e meio, passaram 8.500 trabalhadores ali. 50 mil documentos, meio papel, meio eletrônico e na nuvem.
as ações trabalhistas que foram que o empreendedor foi chamado, simplesmente o nome do trabalhador chegava na ação e dizia: está aqui o documento desse trabalhador, enquanto ele trabalhou lá, é isso aqui. Nunca houve uma punição à empresa maior. Então, é documentação. Quem não tem aquela... Segurança parou, o policial parou e pediu a carteira. Cadê o documento? Não tenho, porque não precisa mais fazer em papel, tá? Então, me mostra no teu celular. Não tenho. Quer dizer, tem, de um jeito tem. Então, é isso. E o outro é capacitação, treinamento. Hoje, trabalhar é que nem carteira de motorista. Para entregar uma ferramenta para um trabalhador, entregar uma máquina, um equipamento, um automóvel, ele tem que estar capacitado. Ele tem que ser qualificado para aquilo. Então, segurança do trabalho é a mesma coisa. Tem que partir, tem que convencer o trabalhador que o sistema de gestão é para ele. Em poucas palavras, é isso que eu entendo na NR1. Pode haver contraditório nisso. Contraditório é válido, certo? Sim. Uma outra questão é quando tu falasse em sombreamento entre a previdenciária e a trabalhista e a questão da informação digital disso aí. Você que tu explanasse um pouco mais aí aonde que a gente pode parar e aquela inter-relação com o imposto de renda, porque agora está tudo mais explícito, vamos dizer assim, né? Hoje é inteligência artificial. Hoje os nossos telefones, tu digita o início da palavra no WhatsApp e ele já põe a palavra inteira. Ó, ele já adivinhou o que tu vai dizer. Não adivinhou coisa nenhuma, isso é inteligência artificial, né? Hoje tu entregar um documento para o Ministério do Trabalho e outro para a Previdência, vão se cruzar. E onde é que está isso agora? É federal. É Receita Federal, é Polícia Federal. Hoje um documento frajuto, falso, não vai para a polícia comum, não vai responder, vai para a Polícia Federal. Não é? Como falta de idoneidade. Então, nesse sentido que vai começar a haver uma interligação. Porque como é que nós vamos separar a parte previdenciária da parte trabalhista? Elas estão muito ligadas. Aos poucos vão se aproximar. O custo do acidente do trabalho é imenso. O Brasil gasta muito com acidente do trabalho. E eu não vejo culpado nisso. Quem é o culpado total? O conjunto. Governo, empregador e trabalhador. Fiquei 22 anos em comissão tripartite, eu sei tudo. Não tem anjo na história. Quando se trata de, olha, digo, escrevo e assino embaixo e pode dizer que eu disse. Não é falta de ética, não é nada. Enquanto governo, empregado, empregador, quando eu comecei dentro do tripartite, eu disse, eu queria tirar o governo fora e ser só empregado e empregador. 3, 4, 5 anos depois, eu vi que isso era ficção científica. Tem que ter um mediador. Então, tem que ter. Os três estão presentes, esse tripé, mas dentro desse tripé, um banco com 3 anos, sempre tem alguém, um caruncho lá, né? Um caruncho que está, uma broca que está liquidando com um dos pés e se tu forçar, quebra o tripé. Ok. E um outro ponto que tu colocasse, que para mim a gente tem que entender essa relação. Se tu partir de um evento acidente, certo? E que do acidente tu identifica qual o risco que existia e que levou a essa ocorrência, essa consequência, certo? E que ele não apareça lá na ponta do inventário do teu programa de gerenciamento de risco. Como é que tu vê essa relação aí? É que, para falar sobre isso, nós teríamos que nos aprofundar um pouquinho na NR3, na norma de fiscalização. Esta é uma norma que merece atenção especial, porque eu fui contra. E é um dos poucos momentos que eu e a fiscalização do trabalho concordamos. Um negócio inédito na minha vida, que eu dei uma palestra na Fiergs e eu fui cumprimentado, porque ela mas tem uma coisa que eu devo ser claro. Quem entende, quem bolou, fez uma coisa bem feita. O problema é entender aquilo ali.
Agora, vocês peguem a NR3, peguem a tabela, tá? Porque tem uma análise de risco grave, risco, taxa, e depois a perspectiva. É importante. Eu recomendo que vocês façam um treinamento, uma palestra sobre NR3. Eu até posso, oportunamente, indicar alguém para fazer dentro da área do governo. Então, a investigação vai pegar aquilo por que aconteceu. O GRO, ele é dinâmico, o PGR é dinâmico. Vamos dizer que lá no final, na análise do acidente, que é o último daqueles itens que eu falei, foi encontrado algo que não tinha na programação inicial. Então, é o PDCA, volta-se ao início e recomeça todo o ciclo para concluir um novo final. Então, isto é que vai acontecer. Claro, não vai se prever tudo. Ou, para evitar o acidente, porque nós estamos falando, houve o acidente, e analisando o acidente, eu descobri uma falha na minha gestão. O que eu tenho que fazer? Antes do acidente, eu tenho que descobrir a falha de gestão, que é o acompanhamento daquilo que foi previsto. Uma ordem de serviço, uma permissão de trabalho, não pode ter 2, 3 anos. Ela tem que ter revisão. Cada empresa vai decidir. Assim como o treinamento, a norma agora fala que, a NR1 fala, aquela norma que aquele atividade que não tiver em norma específica a carga horária e o programa, quem vai determinar é a empresa. Então, se a empresa determinou que certa atividade tem que ter o curso com tal abordagem 2 horas, e mais adiante começam a acontecer incidentes, ou na análise discute, vamos voltar, vamos passar para 4 horas, ou vamos mudar a forma. Então, com isso, a empresa consciente, pelo limite, dificilmente terá um acidente. Mas essa é a forma de encarar. E sempre pensando no E-Social também, que é outra coisa, que o E-Social não criou nada. Nada. O E-Social só organizou a documentação. Os contadores, todo mundo está dando... Tem muita empresa que quem está controlando isso é o contador. O contador só tem que receber a documentação e lançar. Ele não sabe o que ele está lançando. Então, é a segurança, estou falando de documentos de segurança do trabalho, tá? Uhum. Então, é o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, o técnico de segurança, que vai preparar esse documento. O contador só vai pegar e colocar no sistema. Perfeito, perfeito. Pessoal, botei uma mensagem para todos nós aqui que estamos participando, que fiquem à vontade para elaborar qualquer questionamento para o Sam, já visto que as dúvidas existem, as perguntas que eu fiz foi no intuito de tentar esclarecer alguma coisa, então fiquem à vontade e também o compromisso que a gente tem de ter uma relação de continuidade, como nós falamos no início, né, de dentro da patronal ver como podemos fazer um trabalho que dê uma estrutura para as pequenas empresas, para as médias empresas que compõem a base do sindicato patronal aqui, darem o pontapé inicial, certo? Então, a primeira pergunta me vem assim, o pessoal falando sobre imprimir o levantamento de riscos, o inventário, certo? Ontem nós estávamos conversando, tu mostrou uma planilha com alguns quilômetros aí. Não quero assustar. Esse é o ponto de partida, não? Não. Bom, peraí, aí depende da coisa. Isso aqui, isso aqui é um inventário de risco. E eu tenho certeza que estão olhando, mas isso é um absurdo. Tudo que tem aqui, vocês têm dentro da empresa. Porque é impossível ter uma empresa onde as atividades não têm os riscos de cada uma, não tem o controle. Então, é só uma coisa, gestão. Não existe dentro das estruturas. Quem olhar isso aqui e reclamar é porque não tem gestão. Essa é a novidade. Então, eu mostro uma planilha imensa. Mas, peraí, vamos na tua empresa, vamos pensar tudo que tu tem lá e vamos botar no papel. Então, tem que imprimir? Claro, é um documento, é documentação.
Perfeito, ótimo. O colega Joaquim fez uma pergunta assim que se não existe a chance de haver um engessamento das terceirizações, já que as micro e pequenas empresas têm que estar com toda a documentação em dia? Não, eu não acredito em engessamento. Vai acontecer uma organização nas empresas. O sujeito entendam bem, o sujeito é pequeno, tá? Ele tem uma chance de botar a sua empresa. Falei do funileiro, funilaria, né? Uma coisa simples. Ele pode ir numa casa, instalar, ele vai ter a sua vida. Ele não precisa se preocupar com médico, uma série de coisas. No entanto, quando ele for prestar o serviço, ele tem que estar organizado. Aí tu vai dizer assim, mas ele não tem condições de fazer isso. Mas o contratante vai ter. As grandes empresas vão ter que se cercar de pequenas empresas, de satélites que o façam. Na construção civil, eu tenho esse exemplo aqui em Porto Alegre, várias empresas deram cursos para os seus empreiteiros. Eu tenho uma empresa que eu presto consultoria, que no início tinha 3 empreiteiros, queriam me matar. Aí eu sentei com os 3, tu quer viver, tu quer, então em vez de me matar, tu quer, te organiza. Isso faz 1 ano. Hoje as 3 empresas estão organizadas. Quando se faz a auditoria na obra da documentação, tem tudo organizado. Porque o contratante, quer dizer, a construtora, confiava neles, tecnicamente. Então, investiu no treinamento. Aquele que não mudar foi o que eu disse antes, Joaquim, acabou, terminou. E não é uma coisa boa, aquelas empresas que se cercarem, é uma organização, o maior ajuda o menor, o que tem dinheiro patrocina porque não tem dinheiro. Isto é um Brasil que a gente precisa. E isso tem que sair pela segurança do trabalho, porque eu não posso entender como é que alguém é contra fazer isso. Eu posso falar? Estão ouvindo? Sim. Tá. Não, na verdade, eu queria complementar a pergunta, porque eu concordo com tudo, tá? Eu acho que os maiores têm que ajudar os menores e isso faz com que todos nós vamos crescer, né? O meu maior, acho que uma pergunta que complementa essa que eu fiz o que o senhor enxerga de futuro, ou pelo menos a médio prazo, porque vai haver uma adequação de todo mundo, tanto do funileiro que o senhor falou lá, que vai ter que, sim, se dispor a fazer o treinamento para poder atender a empresa grande. Mas, nesse meio, será que não vai haver uma discordância? Nós vamos ter uma adequação que vai ser meio chatinha aí, porque, claro, a gente trabalha com aqueles que a gente tem confiança que muitas vezes não estão aptos ou não buscam essa alternativa de se especializar para poder... o meu medo, na realidade, é que a gente fique com um pequeno vazio nesse meio tempo e haja algum descompensamento, porque daí vai ter cara que não vai conseguir mais me atender e vai ter cara que não... essa é a pergunta que eu não sei se eu consegui expressar direito. O teu medo é uma realidade. Exatamente isso. E o que nós estamos falando agora devia ter começado há 2 anos atrás. E como tudo está ficando para a última hora. E por isso que eu insisto, comecem agora, porque o brasileiro tem uma coisa, meus alunos, quando dizem vai fazer um cronograma, não começa do ponto 0 e vai subindo ao último ponto. Começa do último ponto e volta para o ponto 0. É certo que já devia ter começado há 3, 4 meses antes. Não é? Então, o que precisa? Isto vai acontecer, porque ninguém está dando bola. São poucos os profissionais. Olha, não imaginam que eu sou criticado. Me permite um exemplo. Eu passo com o trato da segurança do trabalho. Eu faço muito teste, corpo de prova e pesquisa. Eu tenho os informativos da minha empresa que eu mando com novidades. Até agosto, julho do ano passado, eu mandava uma média de 80, 90, 100, e vinha o retorno, perguntas. De lá para cá começaram a não vir mais. Há 1 mês atrás, 1 mês e meio, eu fiz um informativo por e-mail, e no e-mail eu botei que é sobre responsabilidade. Nesse informativo será a responsabilidade.
o informativo anexo responde. E não anexei o informativo. Sabe quantos disseram que não foi? 3. Ou seja, eles olharam, o SAM, é problema. Nem foram adiante. Só incomodação. Segurança do trabalho deve ter passado por... Dá uma olhadinha nisso aí que o SAM está falando. Tá? E todos os eventos que eu vou, eu tenho dito isso, e na maioria dos eventos tem algum que leu e não olhou a coisa. É isso que tem que mudar. Tu tem razão, vai acontecer isso. Perfeito. Tem 2 perguntas agora que ela remetem ao inventário, certo? A primeira, ela fala que se ocorrer um acidente, é da colega Márcia, e o risco não estava previsto nesse inventário, esse inventário pode ser complementado a qualquer momento, não? Claro, foi o que eu falei. A readequação, o PDCA, não é? Foi descoberto que não houve, tem que fazer uma análise e retornar ao início do processo para introduzir a novidade, a proteção, os novos procedimentos daquilo ali. Por isso que eu disse, é dinâmico. Isso é dinâmico. E uma empresa tem uma coisa que é importante, a empresa não pode ser negligente. Houve um acidente, mas a empresa não foi negligente, a empresa tem tudo organizado, acidentes acontecem. O que é acidente? É um acidente, não tem definição, aconteceu. Mas o que a empresa fez? A empresa fez isso, isso, isso. Então, estamos tranquilos, a empresa não foi negligente. Eu sempre, quando em aula ou palestra, quando tinha um quadro, eu botava em letras garrafais, negligência. Isso não pode fazer parte de uma empresa e de um profissional. Perfeito. Ainda na linha do inventário, se ele pode ser eletrônico e não ser impresso, necessariamente. Bom, tudo vai ser... Colega Tramontina. Tudo vai ser eletrônico daqui para frente, né? Que é o meu grande problema. Eu sou do tempo disso, da régua de cálculo, e, olha, não é fácil. E como eu tinha sempre... Hoje eu estou em home office, né? Eu estou sozinho. Antes eu pegava, dava um grito, vinha alguém que entendia e fazia. Ô, fulano, vem cá, me explica. Agora eu não tenho. É um sacrifício. É um sacrifício. É verdade. Quando eu me formei, estava aparecendo as máquinas calculadoras, quer dizer, eu sou do tempo da régua de cálculo e depois as facetinhas. Os jovens que estão aí nem sabem o que é isso. Não, com certeza eles não vão ter. Talvez aqui nessa live aqui, somente eu e tu, alguns outros colegas aí, mas a gente é veterano, sem problema nenhum. O Vitor deve se lembrar alguma coisa também, meu amigo. Eu sou um super veterano. Tá. O colega Lucas, ele faz uma pergunta aqui que diz assim, ó, a NR1 define que devemos comunicar aos trabalhadores sobre os riscos do inventário. Ok. De forma complementar, solicita que o plano de ação do PGR também seja comunicado. Devemos divulgar para todos os trabalhadores ou para a CIPA? Já tem validade isso, não? Olha, eu acho que já tem validade, porque é dever do empregador informar ao seu empregado. Ponto 1. Por exemplo, quando eu botei nos meus programas, coloquei no meu programa de segurança, não interessava qual era a indústria, que tinha que ter uma placa junto ao vestiário, no refeitório ou na entrada da empresa, uma lista de telefones, hospital, pronto-socorro, polícia e sindicato patronal queriam dar em mim. Como é que eu vou botar o sindicato patronal? Mas vem cá, qual é a diferença? O cara simplesmente, naquele tempo era guia telefônico, vai pegar o guia e vai procurar. Então, eu acho que toda informação é válida. Porque se o trabalhador viesse, mas, cara, tu não leu aquilo ali? Tu vai conscientizar o trabalhador. Ou entre eles, quando houver alguém que é daqueles que gosta de tumulto, mas, cara, tu sabe, está escrito ali, tu recebeu. Eu acho que para ser uma instituição sadia, a gestão tem que ser aberta em todos os níveis. Claro que cada um sabe o seu universo. Perfeito. Cada empresário vai saber como administrar isso. Eu estou falando um mundo ideal. Sei que não é isso. Mas caberá ao empresário fazer o filtro de que ponto ele pode informar. E eu não vou dar palpite sem conhecer a empresa. Com certeza. Bom, pessoal, para finalizar, eu vi que não tem mais nenhuma pergunta, eu gostaria que o Samuel
o Renan, alguém disponibilizasse para as empresas afiliadas, certo? E para os colegas que estão presentes aqui, que nós temos uma comissão de saúde e segurança, né? A maioria dos membros estão presentes hoje nessa live, enderecem para nós alguns questionamentos que porventura hajam nas suas empresas, para que possamos, de alguma maneira, dar o suporte indicado, porque a linha do tempo está aí, né? Nós estamos falando hoje, dia 2 de março, a entrada em vigor em agosto, o tempo passa, estamos em época de pandemia. E uma pergunta final para ti, o Sam, se tu fosse dar uma orientação, um conselho em cima da nossa da experiência, qual o ponto de partida agora para que em agosto tu tenha um sucesso ou um fracasso na tua frente? Bah, aí tu me bota numa saia justa, né? Para encerrar era só o que faltava. Então, eu sabia que seria pinga-fogo, é isso mesmo. Não, isso aí pinga tormenta. Porque eu não estou vendo as pessoas para ver como é que elas... Aí eu sei quem está rindo, quem está olhando, quem está agorando, quem está agora, ele se ferrou. Eu posso dizer que o Joaquim está dando um sorriso, o Vitor Paquim está dando um sorriso, certo? E assim por diante. O colega que entrou agora, o Almeida, ele está com uma máscara, não dá para ver se ele está... Está sorrindo, está sorrindo. O que eu imagino? Então, vamos no popular. Para entrar nisso aqui, o sujeito tem que ter tesão. Se não tiver tesão por isso, desiste. Engenheiro de segurança, técnico de segurança, gestor, recursos humanos, tem que gostar do que fazer, tem que buscar, tem que se dedicar. Isso é a primeira coisa. Formar grupos dentro das empresas, mas normalmente, qual é o ditado que a gente ouve? Quer trancar uma coisa, forma um grupo para estudar. Eu participo de grupos que dão resultado. Eu jogo para fora. Eu tenho vários grupos de WhatsApp, é um pavor o que eu recebo, eu repasso tudo que eu tenho, tecnicamente estamos falando, né? Por exemplo, como eu tenho acesso privilegiado à informação, eu passo. Às vezes eu digo, não é eu que sei muito, é vocês que não sabem nada. Então tem que estudar, tem que entender, tem que discutir. E principalmente, aí sim, eu vou dizer, o empresário, o homem do dinheiro, o homem que arca com a grana, ele tem que dizer, eu quero isso e dar o apoio. Porque segurança e saúde do trabalho agora vai ser impressionante o custo para uma empresa. Perfeito. Eu não consigo entender. Chega numa empresa hoje, recursos humanos, chega lá e diz assim, me dá a contabilidade, a administração, me dá a folha de pagamento de março do ano passado, ela vai numa caixa e pega. Me dá o recolhimento do fundo de garantia de dezembro, vai lá e pega. Me dá as fichas de EPI do mês passado. Aí o cara olha, Aí começa, não, fulano, onde é que está? Está lá no escritório, não, está na filial. Não dão bola para isso. Então, a primeira coisa é conscientização. Essa conversa minha é de conscientizar. Basta ler a norma com tesão. Eu vou ler, eu quero ler. Ali, assim, aqui, tendo QI acima de QI de ostra retardada, não tem problema. Não tem, é uma coisa fácil. A norma é fácil de ler. Querer fazer, é a instituição. A empresa pequenininha pode dar atenção. Por isso que eu gosto. Não tem. E aí, Joaquim, que tu falasse, o governo parou de se meter na empresa, dizer como é que eu tenho que fazer. Quem trabalha na construção civil aí sabe. Não quero ser, eu tenho que botar andaime fachadeiro. Mas por que tu tem que botar andaime que eu tenho que botar? Eu que estou pagando, porra. Por que eu não posso usar rede? Por que eu não posso usar um equipamento com mais tempo se eu assinei que eu sou o responsável pela... Eu peço assim, quando nas minhas consultorias eu digo, é um equipamento? Mas é antigo, não tem problema, pega o engenheiro e ele me dá um documento com a RT. Declaro que o equipamento e tal apresenta totais condições de segurança do trabalhador. Pronto.
Ele que vai para a estaca. Perfeito. Ele que vai sentar na estaca. Então, é isto que tem que mudar. Tem que sair do comodismo, tem que sair da zona de conforto. Perfeito. Desculpe, uma pergunta que o colega Silvio Pedrotti fez agora, ele pergunta assim, ó, a condição da necessidade de constar todos os riscos no inventário, considerando a ameaça de um eventual acidente e não ter esse risco ter sido contemplado no inventário, não pode vir a acontecer a banalidade desse inventário, com indicação de exageros na identificação do risco? Depende de cada um. Eu prefiro pecar pelo exagero do que pela ausência. Uhum. Aí depende da empresa, depende do profissional. Por isso que eu digo, não é receita de bolo. Eu peco pelo exagero. Eu sempre penso assim, ó, se eu quiser me prejudicar, o que eu devo fazer? Onde é que eu posso errar? Isso é prevenção. Para mim isso eu tenho dentro de casa. A minha mulher ela não pode me ouvir agora, mas ela não gosta que eu diga, mas quando vai acontecer? Eu digo, não sei, mas pode acontecer, pô. Então por que não protege? O que isso aqui está fazendo fora do lugar? Mas se cai, bate, entende? Então tem que ter um espírito prevencionista. Perfeito. Se tu identificar que pode existir um acidente e que existe riscos dentro do ambiente de trabalho, tu diria que o tempo dos profissionais que não vão no chão de fábrica dura quanto? Acabou. Já acabou o ano passado. Acabou. Porque agora, se olhar, aí olhem a NR, a tabelinha lá, a grade de... Esqueci o nome agora, tá? Essa hora a cabeça começa a não funcionar. Na NR3 tem o risco, a possibilidade nula. Então pode botar possibilidade nula, porque no estudo que ele vai fazer para poder quantificar o risco como grave, leve, está lá, possibilidade nula. Ele faz o estudo. Vamos dizer que volte a acontecer, ele vai lá e muda, tira da tabelinha da possibilidade para provável. Perfeito. Isto é o dinamismo, né? Isto é o dinamismo. E aí... PDCA. É o PDCA, exatamente isso que está. E isso que os cursos de engenharia de segurança têm que mudar. E principalmente os cursos de técnico de segurança. Currículo técnico de segurança que não mudar, não vai sair técnico de segurança. Na minha equipe, técnico de segurança todo começou como estagiário. Todos. Perfeito. E agora que o ano passado, com a pandemia, que eu tive que demitir vários, eu não pude ficar com eles, todos saíram e eu já indiquei para onde trabalhar, porque quando souberem que eu ia demitir, manda para mim. E agora eu estou buscando de volta. Porque eu treino o pessoal, eu não confio, não é falta de ética, já digo, escrevo e assino embaixo. Os currículos têm que ser alterados. E se nós já estamos entrando nessa fase que estamos conversando, quando é que vão os currículos, alguém vai mudar o currículo do curso? Daqui a 2, 3 semestres? E agora, no próximo semestre, ou no início de 2021, o técnico já vai entrar com esse novo cenário? Perfeito. Bom, pessoal, o nosso horário está dando. Eu quero, em nome do CIMEX, em nome da Comissão de Saúde e Segurança, agradecer muito a disponibilidade do Sérgio Ussan em nos ajudar aqui. Dizer para ele que esperamos ansiosamente pelo fim dessa pandemia e tu quebrar tua regra e subir a serra e vir presencialmente aqui para nós conversarmos. Nós não vamos sair antes das 5 horas, certo? Vamos ficar até às 5, 6, 7 horas, a hora que for necessário para elucidar, para esclarecer e principalmente para contar com a tua ajuda, o teu suporte na continuidade. Essa NR1 eu entendo como sendo um marco, agora é a hora que definir os meninos dos homens, como a gente diz, né? Então, muito obrigado, em nome do sindicato. Coloco as palavras finais para ti, para os colegas, Joaquim, o Faquin, quem quiser pronunciar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu quero agradecer e dizer a todos que viram e assistiram que eu estou à disposição. Tá? Podem fazer a pergunta que vier. A pior pergunta é aquela que não é feita. E podem dizer a pergunta mais imbecil que acharem, eu já vi pior. Tá?
Não tenho. Eu estou à disposição. Eu só peço que se apresentem. Não adianta dizer, eu sou o fulano. Eu já chamo a minha mulher de meu bem e meu anjo, porque eu esqueço o nome dela de vez em quando, né? E agora eu já não guardo fisionomia, o HD mental está lotado. E ainda com máscara. Então se identifiquem. E eu pode ligar, se eu estou no telefone, me liga daqui a pouco. Então tem plena liberdade para consulta. Agora que eu consegui dominar as vídeos, né? As vídeos reuniões, se a empresa quiser a parte de liderança, eu tenho uma apresentação sobre liderança voltada para a segurança e saúde do trabalho, que eu acho importante, antes de querer aplicar num canteiro de obra, num chão de fábrica, o cara tem que ser líder. Não chefe. Chefe tem uns montes por aí. Se a empresa quiser, não tem problema, contato. Eu gosto disso, eu vibro com isso. Tá? Muito obrigado. Sabe que Caxias, como eu disse, e o Cimex, eu já sei o caminho direto para lá, estou sempre à disposição. Tá? Muito obrigado a todos. Sérgio San, muito obrigado pela disponibilidade, certo? Eu gostaria de lembrar o seguinte, essa ANR1 tem um item 1.6 que se fala sobre digitalização. Então, tudo que tu falou a respeito da senhora, sua esposa aí, de que esquece o nome, ele está digitalizado, está dentro da rede, não é que nem o nosso tempo antigo que a gente fazia palestra e não tinha ninguém nem anotando nada. Isso aqui, ó, isso aqui está sempre na minha frente, olha só o que tem de razão, eu vou escrevendo tudo e não esqueço de olhar o papelzinho. Tá bom. Tchau, muito obrigado. Hein? Muito obrigado, um abraço para todos, até a próxima live aí, um abraço.